Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Hoje estudaremos uma das verdades mais sublimes e fundamentais da fé cristã. Jesus é Deus. Essa verdade não é apenas um conceito teológico, mas a base da nossa fé e esperança. Desde os tempos bíblicos, essa afirmação tem sido alvo de questionamentos, mas a palavra de Deus nos revela de maneira clara e incontestável a divindade de Cristo. Imagine por um momento o impacto dessas palavras que estão no Evangelho, no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 1, quando ele disse: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Isso significa que Jesus sempre existiu. Ele não foi criado, mas ele é eterno, soberano e todo-poderoso. A pergunta que surge é: por que essa verdade é tão importante para nós hoje? Porque se Jesus não fosse Deus, queridos, a sua obra redentora na cruz não teria poder de nos salvar. Se ele fosse apenas um homem, seu sacrifício não teria valor eterno. Mas, como verdadeiro Deus e verdadeiro homem, ele trouxe a reconciliação entre Deus e a humanidade. E ao longo desta lição, nós mergulharemos nas Escrituras para entender essa verdade e também refletirmos sobre os desafios que algumas heresias impõem ao entendimento correto sobre Cristo. Então, prepare o seu coração, prepare a sua mente, porque esse estudo fortalecerá a sua fé, a sua convicção de que Jesus não é apenas um grande mestre ou um grande profeta, mas Jesus é o próprio Deus que veio habitar entre nós. Juntos iremos descobrir mais sobre a majestade e a glória de Cristo. Você está no meu canal EBD Explicada 2.0, seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e aperte o sininho de notificações para receber, sempre que a gente postar de primeira mão, a nossa pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Vamos juntos para mais uma lição, permitindo Deus. Bom, queridos, pegue a sua Bíblia, pegue a sua lição, pegue também papel, pegue também caneta. É de extrema importância que você esteja munido dessas ferramentas para o nosso estudo da poderosa palavra de Deus. Nós iremos hoje falar sobre Jesus é Deus. A lição é a lição de número 5 e eu quero, nesta oportunidade, já estar chamando a atenção dos irmãos para que nós possamos assim fazer a leitura, tá bom? Do nosso texto áureo, que está em João capítulo 1, versículo de número 1. Quero chamar aqui a sua atenção para que a gente possa ler esse texto da palavra de Deus, que é o nosso texto áureo, que diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Amém, queridos? Aqui nós temos um texto escrito pelo apóstolo João. Ele escreveu esse evangelho em um período em que o gnosticismo e outras heresias já estavam ameaçando a correta compreensão sobre a natureza de Cristo. E veja que João reafirma a identidade de Jesus como Deus, apresentando a sua pré-existência, apresentando o seu papel também na criação e a sua encarnação. Ao longo dos séculos, irmãos, essa verdade tem sido também alvo de distorções, mas é importante lembrar que ela permanece fundamental para a fé cristã, permanece fundamental para nós. Amém, queridos? A nossa verdade prática diz assim: a divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia, além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e nas suas obras divinas. Queridos, a nossa verdade prática, ela revela, na verdade, faz uma síntese na nossa lição de hoje, e a gente vai, tá certo, discorrer basicamente sobre a divindade de Jesus, como ela é descrita na Bíblia, como ela é revelada para nós na Bíblia, e também falar um pouco sobre os aspectos ou os atributos divinos que está presente, inclusive, no ministério terreno de Jesus, e mostrar também as suas obras divinas. Então note que Jesus Cristo, irmãos, não é
não é apenas um grande mestre, um grande profeta, mas ele é o próprio Deus que se fez carne para salvar a humanidade. Esta verdade, ela é fundamental à fé cristã. Ela deve ser confessada com convicção, pois dela depende, irmãos, toda a eficácia da obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Amém, queridos? Vamos avançando então para a nossa leitura bíblica em classe. Nós temos dois textos, embora do mesmo capítulo. Nós temos o texto de João, capítulo 1, verso 1 ao verso 4, e nós temos também o Evangelho de João, capítulo 1, verso de número 9 ao versículo de número 14. E eu quero aqui chamar a sua atenção, então, para que nós possamos meditar nesse texto que servirá também de base, de fundamento para toda a nossa lição de hoje. Ok, queridos? Que diz assim, João 1, verso 1 ao verso 4. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Agora, a segunda parte da leitura está em João 1, verso de número 9 ao verso 14, que diz assim: ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém, queridos? Então aqui nós temos uma leitura muito importante para a nossa lição de hoje, muito esclarecedora também. O objetivo da nossa lição é primeiro demonstrar na Bíblia a natureza divina de Jesus. Nós vamos fazer isso no primeiro ponto, trabalhar em que partes da Bíblia nós encontramos então ela demonstrando e falando da divindade de Cristo. E por fim, no meio da nossa lição, explicar as heresias do arianismo. E por fim, apresentar aos irmãos as implicações do arianismo na atualidade, além de outras questões também, algumas religiões que seguem um princípio herético, que também está presente na nossa atualidade, que nós falaremos também na lição de hoje. Ok, queridos? No nosso primeiro ponto, nós temos a doutrina bíblica da divindade de Jesus. O nosso autor, ele foi muito pontual em nos trazer diversos textos. Aqui no ponto 1, no subtópico 1, ele diz que Jesus é Deus. E ele começa então trazendo para nós diversos textos lá de João 1 em 1, João 20, verso 28, Filipenses 2,6, Colossenses 2,2, Tito 2,13, 2 Pedro 2, 2 Pedro 1, verso 1, 1 João 5, 20, e ele sai citando todas essas referências, apontando exatamente para textos que mostram que Jesus, ele é Deus, irmãos. Está claro aqui para a gente nesse texto. Eu vou mencionar alguns e trazer aqui algumas breves explicações sobre alguns desses textos que mostram nitidamente a divindade de Jesus, que mostra nitidamente que Jesus ele é Deus. Amém? Como, por exemplo, nós temos o próprio texto áureo de João 1, verso 1, que de forma clara nos mostra que Jesus ele é Deus. Então, irmãos, a Bíblia ela declara de forma inquestionável que Jesus é Deus. E nós podemos, inclusive, visualizar isso nitidamente aqui no texto de João, capítulo de número 1, versículo de número 1, que afirma a sua divindade.
Veja que aqui nós temos que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então veja que aqui nós temos a declaração inquestionável da divindade de Jesus, ok? O texto de João, capítulo 20, versículo 28, trata-se de um momento em que Tomé, em sua incredulidade, em não acreditar que Jesus havia ressuscitado, veja que Tomé reconhece Jesus, primeiro como Senhor, e depois ele chama também meu Senhor meu e Deus meu, ou seja, reconhece também que Jesus, ele não apenas era Senhor, mas também ele era o seu Deus. Lá em Filipenses capítulo 2, versículo 6, nós temos aqui Paulo ensinando que Cristo existe na forma de Deus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então veja que o texto aponta para a divindade também de Jesus. Em 2 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 1, nós temos então Pedro chamando Jesus de nosso Deus e Salvador. Então mostra mais uma vez que a compreensão de João, a compreensão de Paulo, a compreensão de Pedro e, por que não dizer, dois apóstolos e os demais também eram de que Jesus ele era divino, de que Jesus era Deus. Então veja, essas passagens bíblicas, elas demonstram que a identidade divina de Cristo não é uma ideia tardia da igreja, não foi algo definido nos concílios ou no primeiro concílio, na história da igreja, lá em 325, o concílio de Nicéia ou de Constantinopla. Não, queridos. Isso fica claro para a gente que a compreensão da identidade divina de Cristo, ela então, tida desde os apóstolos, certo? Desde os apóstolos já se tem essa ideia, ou já se compreende a identidade divina de Jesus, tá certo? Ou seja, não é um ensino tardio, um ensino que a igreja criou ao longo dos séculos, não, mas é um ensino central da revelação bíblica. Está claro para nós, mediante esses textos que nós acabamos de estudar. Agostinho de Hipona, ele dizia que Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Negar, então, a sua divindade é você negar a essência da fé cristã. Não podemos jamais negar essa verdade bíblica tão clara de que Cristo é verdadeiramente Deus. Amém, queridos? Tranquilos? O nosso segundo subponto fala sobre os seus atributos absolutos. Ele vai tratar dos atributos absolutos. Alguns comentaristas falam de atributos incomunicáveis, que são aqueles atributos que são exclusivos da Trindade ou da divindade. Então, o nosso autor usa aqui o termo atributos absolutos, ou seja, atributos que são claramente tidos apenas por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então veja que Jesus possui atributos que pertencem exclusivamente a Deus. Nosso autor, ele faz aqui uma lista desses atributos. Ele fala da onisciência, ele fala da eternidade, da onipresença, da onisciência, onipotência, onipresença. Ele está citando aqui então essa lista, não é tão interessante aqui, falando sobre a divindade então de Cristo. Primeiro, irmãos, o nosso autor pontua a onipotência. Jesus, lá em Mateus, capítulo de número 28, versículo 18, declarou que toda autoridade lhe foi dada. Isso mostra que ele tem todo poder. Inclusive, esse poder de Jesus ele é demonstrado através de alguns milagres que Jesus fez. Como, por exemplo, quando Jesus ele acalmou a tempestade, ali mostra nitidamente a onipotência de Jesus. Nós temos também a multiplicação do pães e peixes. Irmãos, é uma obra divina. De 5 pães e 2 peixinhos, Jesus alimentou uma multidão
né, que tinha ali cerca de 5.000 homens, sem falar de mulheres e crianças, o que poderia, obviamente, subir aí, se cada homem ali fosse casado, já sobe para 10, se cada um tiver um filho, já vai aí para 15, se eles forem feitos de Jacó, cada um tenha 12 filhos, você tem aí a ideia de mais ou menos quantas pessoas havia ali. E veja que Jesus ele fez esse milagre mostrando a sua onipotência. Nós temos também a ressurreição de mortos, o filho da viúva de Naim. Nós temos a ressurreição de Lázaro, que é um dos textos mais impactantes sobre um milagre de Jesus, que mostra nitidamente a onipotência de Jesus, porque, irmãos, a ressurreição de Lázaro, Lázaro já estava no sepulcro há 4 dias. Então é algo assim fora da linha, fora da curva, como nós costumamos dizer. É algo realmente muito impactante o que nós temos ali na vida de Lázaro, né, operado por Jesus. Ok? Um outro atributo também que nosso autor menciona é a eternidade. Ele é chamado Pai da eternidade. Veja que em Isaías, capítulo de número 9, versículo de número 6, o texto nos mostra que ele é o Pai da eternidade. Já em Hebreus, capítulo de número 13, versículo 8, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então você vê nitidamente ele operando, né, desta forma e sendo então o Pai da eternidade, o mesmo que operou no passado, o mesmo que opera hoje, o mesmo que operará eternamente, indicando então que Jesus ele nem teve começo, nem terá fim, porque ele é eterno. Nosso autor ainda pontua a questão da onipresença. Veja que ele prometeu, em Mateus capítulo de número 18, versículo 20, e também em Mateus capítulo 28, versículo 20, Jesus prometeu estar com os crentes em todo lugar. Isso é possível porque ele é onipresente. Ele está conosco em todos os lugares. Ele está conosco aqui e pode estar com meus irmãos que estão lá do outro lado do mundo. Então veja que Jesus indica através desses textos aqui a sua onipresença contínua e também a sua onipresença universal. Não apenas ele permanece onipresente, mas ele é onipresente em todos os lugares. Ele pode estar em todos os lugares. E aí nós temos também a onisciência de Jesus. Ou seja, Jesus conhecia os pensamentos, as intenções do coração. Você há de lembrar comigo, inclusive, daquela passagem bíblica de João capítulo 1, quando Filipe correu e anunciou para Natanael que havia encontrado o Messias, e Natanael questionou se porventura viria alguma coisa boa lá de Nazaré, porque Natanael ouviu Filipe dizer que Jesus era nazareno. E então, quando Jesus, aí Filipe diz, vem ver, e quando Jesus se encontra com Natanael, a Bíblia nos diz, irmãos, que Jesus fala para ele, eu te vi, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo, e eu te vi sentado, né, debaixo ali da figueira, meu irmão. Quando Jesus fala isso, Natanael ficou surpreso, porque ele percebeu o conhecimento onisciente de Jesus, que sabe as intenções do coração, que demonstra conhecimento sobre o futuro, que vê as coisas quando ninguém está vendo. Na verdade, ele tem tudo muito às claras, né? Não há nada obscuro diante de Jesus. O sermão, por exemplo, de Mateus 24 mostra nitidamente o seu saber, né, quanto à eternidade, quanto ao amanhã, quanto ao futuro. Ok, queridos? Eu ainda quero aqui mencionar, né, acrescentando aqui a nossa lição, que fica claro para nós que as Escrituras, irmãos, testemunham a divindade de Jesus. Desde o Antigo Testamento, Jesus é identificado como Deus. Quando nós vemos a expressão, por exemplo, no Antigo Testamento, o anjo do Senhor, que guiava Israel, como nós temos lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 2 a versículo 6, nos mostra nitidamente ali uma manifestação de Cristo já no Antigo Testamento. A expressão, por exemplo, que aparece também em Daniel, filho do homem, a quem deu autoridade divina,
também mostra nitidamente a sua manifestação já no Antigo Testamento como um ser divino. Quanto ao Novo Testamento, nós temos a confirmação dessa identidade ao apresentar Jesus como aquele que tem poder para perdoar pecados, por exemplo, algo que todos compreendiam que apenas Deus poderia fazer. Nós temos um texto muito clássico sobre isso, lá em Marcos, capítulo de número 2, quando um paralítico é colocado dentro da presença de Jesus, lembra aquele que não deu para passar pela porta nem pela janela, ele foi colocado pelo telhado, e quando ele está agora diante de Jesus, todos esperando que Jesus curasse aquele homem, Jesus olhou para ele e curou a alma. Aí Jesus disse para ele, perdoados te são os teus pecados. Meus irmãos, aquilo causou um escândalo para quem ouviu, porque pensaram, quem pode perdoar pecados senão Deus? Só que ele pode perdoar porque ele também é Deus, irmãos. Amém? As pessoas não entenderam porque não sabiam que ele também era Deus, ou não tinham ainda tido esta percepção, essa compreensão de que ele também é Deus, irmãos. Mas você vê nitidamente aí que Jesus, ele deixa claro a sua divindade. Ok, queridos? Há muitos outros textos que podem alimentar a nossa compreensão da divindade de Cristo, mas eu creio que estes são suficientes para que nós possamos aplicar então na nossa aula, aplicar então como ensino da escola bíblica neste dia, tá bom? Queridos irmãos, nós iremos agora para o nosso a nossa sinopse do ponto 1 e logo após para o nosso ponto 2. Quer dizer assim, a Bíblia demonstra claramente a natureza divina de Jesus Cristo, bem como seus atributos. Amém? É um resumo, né, do ponto 1. Tranquilos? Podemos avançar? Vamos aqui então para o nosso segundo ponto da nossa lição e falar sobre as heresias que nega a divindade de Jesus. Nós iremos agora, queridos, adentrar em um ponto muito importante na história da igreja, onde algumas heresias foram ensinadas e que contraria a nossa compreensão bíblica, conforme citamos agora no tópico 1, sobre a divindade de Jesus. E havia um muito conhecido, ou talvez o principal, ou pelo menos aquele que encabeça e defende com mais veemência algumas heresias ou doutrinas heréticas acerca da divindade de Jesus, que é então conhecida como o arianismo. O arianismo, que vem de Ário, não é? O arianismo promovido por Ário no século IV. O que é que eles pregavam, irmãos? Eles negavam que Jesus fosse eterno e também negavam que Jesus fosse um verdadeiro Deus. Percebeu? Contrário ao que nós acabamos de aprender. Ele nega a eternidade de Jesus, ele nega que Jesus é verdadeiro Deus, e o que é que ele alega? Ele alega que Jesus foi criado, portanto não é eterno. E veja que este ensino, ele foi um ensino polêmico, Ário trouxe muita polêmica nos seus dias, o que levou inclusive a um concílio, conhecido como Concílio de Nicéia. Este Concílio de Nicéia, que ocorreu no ano 325 depois de Cristo, foi crucial para refutar o ensino de Ário, certo? Então foi crucial. Então no Concílio de Nicéia, em 325, este ensino foi refutado, irmãos. E ali fica uma declaração muito importante para a igreja, porque o Concílio de Nicéia declarou que Jesus ele é da mesma substância do Pai. O impacto, inclusive, dessa controvérsia levou a igreja a estabelecer uma base doutrinária firme sobre a divindade de Jesus. Então, há males que vêm para o bem. Foi necessário que Ário surgisse com as suas heresias para que a igreja pudesse formular, então, o seu credo e pudesse, então, estabelecer a sua compreensão que eles tinham, o que nós temos também, acerca de Jesus. Tranquilos, irmãos? Tranquilos até aqui? Você sabia que uma das frases mais citada pelos seguidores de Ário era: houve um tempo que o verbo não existia. Olha mesmo, irmãos.
era o slogan, era então o grito de guerra dos arianos, dizer que houve um tempo que o verbo não existia, negando claramente princípios tão basilares que nós temos na poderosa palavra de Deus. E aí nós temos também Ário e seus seguidores, eles assim professam porque eles fazem falsas interpretações dos textos bíblicos. É claro que não dá para a gente aqui mencionar todos os textos que eles usam e fazer um contraponto por causa do nosso tempo, mas para aqueles que desejarem, para aqueles que adquiriram, o autor da lição, ele tem um livro de apoio, o pastor Ezequias Soares. Neste livro de apoio, irmãos, ele então aborda diversos textos que são defendidos por eles e também a sua refutação, ok? Porque os arianos, irmãos, eles distorciam as passagens bíblicas, como por exemplo, nosso autor menciona aqui Provérbios, capítulo de número 8, verso 22, que segundo a Septuaginta, né, eles então distorciam esse texto. O Senhor me criou no princípio dos seus caminhos. Ele pegava essa expressão, o Senhor me criou, e fazia referência a Cristo, então Jesus foi criado no princípio dos seus caminhos. Um outro texto que eles usam também para dizer que Jesus não é divino, ignorando inclusive o contexto geral das Escrituras, é o texto também de Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Ele disse: qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. A expressão primogênito de toda a criação, eles interpretam como sendo o primeiro ser criado de toda a criação. E então eles dizem, está vendo que Jesus não é eterno? Ele foi criado por Deus, ele é o primogênito da criação, ele foi o primeiro ser criado na criação. E isso claramente vai também na contramão da verdade bíblica. Nós temos também, queridos, o texto de João capítulo 17, versículo de número 3, onde eles também usam como base para fundamentar aí as suas crenças, porque o texto diz lá assim: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Vejam, conheçam a ti, só por único Deus verdadeiro. Ou seja, eles entendem que Deus é o único Deus verdadeiro e que Jesus é apenas um enviado por Deus, ignorando aí o pensamento bíblico de que defende a eternidade de Jesus e também a sua deidade. Agora, pastor, como é que nós podemos conciliar isso? Como é que nós podemos, então, ou melhor, como nós podemos solucionar essa controvérsia, não digo nem conciliar, porque nós não queremos conciliar a nossa doutrina bíblica fundamentada na palavra de Deus com as ideias dos arianos, ou as ideias de Ário, ok? Bom, a expressão, o autor pontua, a expressão usada em Provérbios capítulo 8, verso 22, essa expressão e que aparece aqui no texto, irmãos, a gente precisa então entender, tá bom? Compreender. Vejam, queridos, nós temos que entender aqui esses versículos que eu mencionei, embora tenha outros textos que apontam também para a defesa que eles fazem e a gente precisaria refutar, mas o nosso autor ele foi muito pontual aqui em frisar. Por exemplo, a tradução de Provérbios 8, versículo 22, que fala sobre criou, a expressão criar aqui, se você olhar a mesma palavra que aparece na nossa Bíblia em português, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, criou Deus os céus e a terra, a palavra criar que aparece lá em Gênesis capítulo 1, verso 1, é a palavra hebraica bara, ou barar, que significa criar a partir do nada. Já a palavra que aparece aqui por criou é a palavra kenar, que significa obter, que significa adquirir. Ou seja, tem um sentido, irmãos, de que Deus, na criação,
que Deus, no princípio das suas criações, ele usou esta sabedoria. Não quer dizer que ela não existia, que ela não tinha, que ela passou a ser criada, mas que ele obteve, ele usou esta sabedoria ao criar. Ele usa, então, porque veja, o texto é claro em mostrar também, em outros textos paralelos, que no princípio da criação ele estava com Deus e o verbo era Deus. Eles estão agindo na criação, compreende? Aí nós temos também o texto de Colossenses, capítulo 1, versículo 15, que chama Jesus de primogênito de toda a criação. Obviamente que não significa que ele foi o primeiro ser criado, mas esse texto aponta nitidamente para a supremacia de Jesus sobre todas as coisas. Então, o termo primogênito aqui no texto é uma expressão hebraica que designa proeminência, ok? E não primeiro ser criado ou criação, compreende? Então, vejam, é importante nós, inclusive, defendermos, certo, irmãos? Defendermos, assim, aquilo que nós cremos, defendermos à luz da Bíblia o que é que a igreja prega e ensina sobre isso, e por isso que eu acrescento aqui a defesa da igreja. Veja, os pais da igreja, irmãos, como Atanásio, o Santo Agostinho, eles defenderam a divindade de Cristo com base nas Escrituras. Nós temos, por exemplo, o credo niceno-constantinopolitano, que reafirma que Jesus ele é Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, combatendo então as tentativas de rebaixar sua posição divina. Então veja, como disse Anselmo de Cantuária, ele disse que se Cristo não fosse Deus, ele não poderia nos redimir. Se não fosse homem, não poderia morrer por nós. Compreende? Ok? Tranquilos? Alguma dúvida? Alguma pergunta até aqui? Podemos então avançar, queridos? Amém? Então, meus irmãos, vamos aqui para o nosso terceiro ponto. Terceiro ponto da nossa lição. Só que antes, vamos ler aqui a sinopse do nosso ponto 2. Ario negava a divindade de Cristo e considerava como um Deus de segunda categoria. A compreensão de Ario, irmãos, é uma heresia declarada, ok? Conforme nós acabamos de estudar. Agora vamos para o nosso terceiro ponto da nossa lição, tá bom? E agora nós iremos falar sobre as implicações do arianismo na atualidade. Meus irmãos, esta lição de hoje, ela é extremamente fundamental para nós não cairmos nas malhas de seitas, de religiões que pregam nitidamente doutrinas que são contrárias às Escrituras. Me entendam, a menção que eu farei aqui de algumas delas não é desmerecendo as pessoas que assim participam delas, também não é em hipótese alguma zombando da religião delas, mas apenas pontuando aquilo que eles creem e refutando à luz das Escrituras. Também não estamos aqui para convencer quem é de outras denominações ou de outras religiões. Nós estamos aqui trazendo para você um ensinamento que é bíblico e que, portanto, é importante que você assim observe, que você assim o guarde para o seu crescimento espiritual, tá bom? Queridos, o que é que quais implicações nós temos hoje do arianismo na atualidade? Bom, nós temos hoje uma Bíblia, se é que podemos chamar de Bíblia, que é a tradução do Novo Mundo. Eu quero falar isso aqui com muita calma, com muita propriedade também, para que você me entenda e compreenda o que eu estou falando, tá bom? A tradução do Novo Mundo, que é uma tradução que traz diversos textos adulterados para defender a doutrina defendida pelas testemunhas de Jeová. Então veja, as testemunhas de Jeová, eles seguem a linha ariana ao traduzirem, por exemplo, João 1, verso 1, como a palavra era um Deus. E eles usam a palavra Deus com D minúsculo. Então, a palavra era um Deus.
eles usam a palavra com D minúsculo. No entanto, quando nós consultamos o original desse texto bíblico, ele afirma claramente que a palavra era Deus. Não é que a palavra era um Deus. A palavra era Deus. Ok? Veja que essa distorção, irmãos, altera completamente a identidade de Cristo e também compromete a doutrina da salvação. Ela compromete a doutrina da salvação. Então, nós não estamos falando apenas de conceitos. Nós não estamos falando apenas de um erro doutrinário. Nós estamos falando de algo grave que compromete a nossa fé, que compromete a nossa salvação em Cristo Jesus. Compreende? Então, irmãos, nós estamos tratando de algo importante. Por isso que nós estamos ensinando aqui, falando sobre isso aqui. Amém? Então, eu convido, inclusive, aqueles que fazem parte dos grupos, né, destes grupos, a consultarem a Bíblia, a lerem a Bíblia, a buscar, inclusive, quando e como fizeram essas modificações. Você sabia? Porque são movimentos recentes comparado ao texto bíblico. E eles fazem essas traduções para defender a sua doutrina. Isso é um perigo, irmãos. Amém? Nós temos também, por exemplo, os movimentos orientais. Nós temos as religiões como o hinduísmo, nós temos o budismo. Eles negam, queridos, a divindade de Jesus. Eles veem Jesus apenas como um mestre iluminado, mas não é isso que a palavra de Deus ensina sobre Jesus. O movimento, por exemplo, Hare Krishna, eles consideram Jesus uma encarnação de Krishna, mas não consideram Jesus como um Deus verdadeiro. Então veja, esse sistema de crença, eles reduzem Cristo a um ser criado, esvaziando então o seu papel único na redenção, na criação, na historicidade bíblica. E nós precisamos ter muito cuidado com essas ideias. Amém, queridos? Existem também outros grupos que têm também suas visões distorcidas do Evangelho, como, por exemplo, o Islã. O Islã reconhece Jesus como um profeta, mas ele nega a sua divindade. Eles negam a ressurreição de Jesus. Nós temos, por exemplo, o Espiritismo. Nós temos, por exemplo, o esoterismo, que vem como um guia moral, mas eles rejeitam a sua exclusividade como Salvador. Eles negam que Jesus ele é divino e que ele é um Salvador. Jesus é só um guia espiritual. E não é isso que a Bíblia fala acerca de Jesus. Compreende? A Bíblia deixa claro que não há outro caminho para a salvação além de Cristo. João 14, verso 6 diz: Eu sou o caminho, é assim? A verdade e a vida. Amém? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Como disse C.S. Lewis, Jesus não é um caminho ou dois caminhos. Ele é o caminho. Compreende? Isso faz toda a diferença. Amém? Lembrando mais uma vez, minha menção aqui a algumas religiões não é desfazendo das pessoas que assim creem, não é dizendo que a gente não os ama e não desejam que eles conheçam de fato a verdade, mas é mostrando para você a importância de você ler, de você pesquisar, de você ler mais a Bíblia, de ver como a Bíblia vai te ensinar verdades que muitas vezes são negadas por essas seitas ou por essas doutrinas heréticas pregadas por algumas religiões. Ok? Meus queridos irmãos, nossa sinopse do ponto 3 diz assim. A sinopse do ponto 3 diz: grupos religiosos negam a divindade de Cristo, alterando o texto sagrado. Este é o ponto crucial dessas seitas, desses grupos heréticos. É o que? Alterar o texto sagrado. Muito cuidado com denominações ou religião, ou até pastores
que distorcem o texto sagrado para fazer o texto dizer aquilo que eles querem que o texto diga, ou fazer o texto aprovar aquilo que claramente a Bíblia condena. Muito cuidado com esse tipo de pregação, com esse tipo de ensino, que não tem como fundamento uma interpretação histórica gramatical da Bíblia e então fazem aplicações e exposições equivocadas e estranhas às Escrituras. Amém, queridos? Uma coisa é certa, ok? A Bíblia ensina que Jesus é Deus. Isso está evidenciado tanto por suas palavras, como por suas obras, como também pelos seus atributos, claramente revelado nas Sagradas Escrituras. O arianismo foi uma heresia que tentou negar a sua divindade, mas ela foi refutada pela igreja. Eu sei que ainda hoje há muitos grupos que seguem o arianismo e distorcem então a identidade de Cristo, comprometendo a verdadeira fé cristã. Mas quanto a nós, irmãos, eu faço aqui um apelo a você, cristão, a você, meu irmão, a você, minha irmã, creia na divindade de Jesus. Confie no que diz as Escrituras. Porque crer na divindade de Jesus não é apenas uma questão teológica, mas é uma verdade que transforma a nossa vida. Ele não é apenas um mestre, mas é o nosso Deus, é o nosso Salvador. Que possamos confessá-lo com fé, adorá-lo em espírito e em verdade, como declarou Paulo aos Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 9. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Amém, queridos? Então, que nós possamos aplicar esta verdade em nossa vida. Amém, meus irmãos? Queremos então, já concluindo a nossa aula de hoje, eu quero convidar você para uma frase que eu preparei aqui também para os irmãos. Crer que Jesus é Deus não é apenas um conceito teológico, mas a chave para a nossa salvação e a base inabalável da fé cristã. Então, crer que Jesus é Deus não se trata apenas de conhecimento, de informação, não é apenas um saber teológico, não é apenas algo cognitivo, intelectual, queridos. Mas crer que Jesus é Deus é a chave para nós sermos salvos. Não há outro meio de salvação senão crendo em Jesus como um único e suficiente Salvador, como o Verbo que se fez carne, que habitou entre nós, como o Verbo que deu a sua vida para que nós não viéssemos a perecer. Nós precisamos crer, porque esta é a base para a nossa fé cristã. Este é o fundamento inabalável para a nossa trajetória cristã. Amém, queridos? Que você possa aplicar esta verdade, que você possa aplicar esta aula ao seu coração. Eu espero que esta aula tenha sido bastante esclarecedora para que nós venhamos evitar as seitas, as heresias pregadas tão constantemente em nossos dias. Não é difícil você encontrar aqui e ali alguém pregando uma mensagem que distorce a identidade de Jesus. Uma mensagem que distorce a divindade de Cristo, que distorce os atributos do Senhor. Amém, queridos? Então, que você aplique essa verdade no seu coração, que você possa, então, guardá-la, que você possa crescer mais na graça e no conhecimento que é em Cristo Jesus, tá bom? Fica na paz, que Deus em Cristo te abençoe em nome de Jesus, tá bom? Queridos irmãos, nós chegamos então ao finalzinho da nossa aula de hoje, tá bom? Que Deus em Cristo abençoe sua vida. Muito obrigado por estar acompanhando aqui a sua Escola Bíblica Maranata. Eu espero que você tenha crescido, que você tenha aprendido e eu espero que você possa aplicar essas verdades na sua vida
em nome de Jesus, tá bom? Amém, queridos irmãos, graças a Deus chegamos ao finalzinho de mais uma pré-aula do nosso canal EBD Explicado 2.0, tá bom? Que Deus te abençoe. Muito obrigado pelo carinho e até a próxima, permitindo Deus.